Hoje, nós teremos a palestra do Marcos Vinícius Arantes, que abordará os seguintes temas: o que é meio ambiente, Constituição Federal do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos, introdução às resoluções RDC-Anvisa 222 de 2018 e resolução CONAMA 358 de 2005. O Marcos é servidor do DGA, assim como eu, possui bacharelado em Gestão Ambiental pela USP, especialização em Gestão e Controle Ambiental em Serviços de Saúde pela Unifesp, mestrado em Análise Ambiental Integrada pela Unifesp e é doutorando em Saúde Global e Sustentabilidade na Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele atua há 9 anos em programas de gerenciamento de resíduos sólidos. Marcos, quando puder, fique à vontade para iniciar a explanação. Muito obrigado. Abraço a todas e todos. Cássio, boa tarde. Por favor, você pode habilitar? Eu tenho que clicar aqui e apresentar agora, né? Isso. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Sim, perfeito. Tá ótimo. Está em tela cheia, tá tudo ok? Tela cheia. Eu vou desabilitar o meu aqui. Boa apresentação. Obrigado. Muito obrigado. Boa noite a todas e todos, né? Sejam bem-vindos ao nosso curso de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde. É com muito prazer que eu inauguro o curso com a primeira aula aqui, né, aula introdutória. Então, vamos lá adentrarmos nesse mundo maravilhoso que é o gerenciamento de resíduos, no caso de serviços de saúde. Vamos lá, pessoal. Como o Cássio falou agora há pouco, na aula de hoje nós falaremos um pouco sobre o conceito de meio ambiente, sobre a questão dos impactos antropocêntricos, né? Ou antropogênicos, né? Na verdade, antropogênicos. O marco legal, vamos falar um pouco de Constituição Federal, de 88, sobretudo o artigo 225, resoluções, normas e decretos, né? E vamos falar um pouco também sobre o que são, na verdade, os resíduos de serviços de saúde, tá bom? Essa é a ementa da nossa aula de hoje. Então, na parte de conceitualização, a palavra de meio ambiente, né, ela é oriunda do francês, né, milieu ambiance. Né, desculpe, meu francês não é tão assim fluente, né, mas é milieu ambiance, né, a palavra meio ambiente. Que essas duas palavras foram inicialmente utilizadas pelo naturalista francês, né, Geoffroy, em sua obra literária, também que estudava progressivamente, que dá os primeiros passos a conceitos naturalistas, né? A construção da palavra, né, mais adiante, ela tem como sentido o meio, né, que obviamente foi inspirada na primeira palavra em francês que eu falei agora há pouco, que quer dizer o quê? Cercado por, né? Cercado por algo, em torno de algo. Elinier, né, lugar. Já a Lei Federal de 81, 6.938, né, que fala sobre o SISNAMA, a Política Nacional de Meio Ambiente, a lei ela já preconiza que o meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, por sua vez, abrigar, reger vidas em todas as suas formas. Então, essa é a conceitualização, né, da Lei 6.938 de 81. Uma lei muito importante, né, aqui brasileira, que traz uma série de definições e consigo uma série de instrumentos importantes também para a gestão ambiental no Brasil, né, que veio a ser contemplada depois na nossa Constituição Federal, que veremos daqui a pouquinho. Já na parte jurídica, Silva preconiza e postula que o meio ambiente compreende 3 aspectos: meio ambiente natural, físico e artificial, além do meio ambiente cultural.
vamos falar de cada um deles. O meio ambiente natural nada mais é que a biosfera, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, né? E a biosfera que compõe toda a flora, fauna e as suas interações nos ecossistemas no mundo. Essa é a primeira parte, esse é o primeiro aspecto, no aspecto jurídico, né? É o primeiro tópico de meio ambiente natural. Já o ambiente artificial é aquele que forma, né, que compõe um espaço urbano, constituído por seres humanos, residências, edifícios, conglomerados urbanos e cidades, rodovias, ferrovias. Ou seja, tudo aquilo que o ser humano construiu, né? Então, é um meio ambiente artificial, que não foi construído ou engendrado por meio de um processo natural. Esse é o aspecto artificial. E o meio ambiente cultural constitui-se do patrimônio histórico, artístico, arqueológico e paisagístico, turístico de cada região, né? Então, essa concepção de meio ambiente é bem interessante, porque ele agrega essas três interfaces. Voltando aqui para vocês, interface natural, artificial e cultural, tá? Então, é bem interessante trazer para vocês essa conceitualização da parte jurídica, porque uma interface se sobrepõe à outra, né? E a questão de conceitualização, tanto na lei do Cisnama, né, como a questão jurídica, nenhuma deve se sobrepor à outra. Uma é complementar à outra, né? Ou, em outras palavras, nenhuma é excludente à outra. Uma é complementar à outra. Já que falamos um pouco de conceitualização, eu sempre acho interessante falar também sobre a relação ser humano e meio ambiente. Aqui nós vamos ver a evolução, por um lado, da Terra, né, do nosso planeta Terra, e suas espécies, e também o surgimento e o aparecimento do ser humano no planeta Terra, ou pelo menos da espécie Homo sapiens sapiens. Se nós formos dividir a Terra que nós vivemos em um dia, então se nós condensarmos todas as eras geológicas da Terra em um dia só, ou seja, mais de 4,5 bilhões de anos em um dia só, o ser humano surgiria apenas na hora 23 e minuto 57. Então, o que eu acho interessante nós falarmos no início? Demorou mais de 4,5 bilhões de anos para a Terra ser constituída, né, da forma que nós a conhecemos. E mais ou menos por volta de 160, 200 anos, 1000 anos atrás, o ser humano existiu. Se nós fôssemos condensar os 4,5 bilhões de anos da Terra em um ano, o ser humano só surgiria no dia 31 de dezembro, às 19 horas e 12 minutos. Né? Por que é interessante trazer o ano Terra ou o dia Terra, né? E, respectivamente, condensam toda a formação da Terra em um ano ou em um dia. É para justamente enaltecer e chamar a atenção, melhor dizendo, que demorou muito tempo para o meio ambiente que nós conhecemos ser constituído e ser formado. Tanto a nossa atmosfera, né, tanto o nosso solo e tanto o nosso sistema hidrológico, né, a hidrosfera que nós temos. Então, eu acho bem interessante, porque aí sai um pouco dessa visão também antropocêntrica, né, que só o homem e o ser humano, melhor dizendo, é o centro das atenções. Então, eu sempre gosto de trazer essa abordagem mais ecocêntrica, né? Falando de antropocentrismo e ecocentrismo, nós verificamos que demorou todo esse tempo para o planeta Terra ser formado. No entanto, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, o ser humano está modificando o planeta Terra a níveis altrosos, assim, estratosféricos, né? E muitas pessoas acabam, muitos geólogos, né? Ainda não é um termo aceito mundialmente falando, né? Mas muitos geólogos, filósofos e estudiosos denominam essa era que nós estamos vivendo como o antropoceno, ou seja, o homem, né, uma era geológica onde o homem perpetra, né, engendra uma série de modificações em nível global, em escala global. Então, por mais que tenha demorado tanto esse tempo para a Terra se constituir da forma que nós conhecemos,
nesses últimos anos, mais ou menos nesses 50 anos, né, que muitos estudiosos acabam preconizando, mais ou menos depois do surgimento da primeira bomba atômica, o ser humano agora modifica o meio ambiente de uma forma nunca vista antes, em escala global. O impacto ambiental. Então, assim, essas modificações, outrora, eram aspectos, ou seja, a geração de resíduos até um tempo gerava um certo impacto, mas em pequeno local, em uma escala mais reduzida, né, mais atomizada, que nós falamos. No entanto, nós vemos uma era onde os seres humanos promovem modificações do meio ambiente de forma planetária. Né? Então, por isso que eu quis trazer para vocês um pouco sobre a conceitualização de impacto ambiental, porque o aspecto não necessariamente é um impacto ambiental. Né? Por exemplo, a geração de um resíduo é um impacto ambiental por si só? Não, é um aspecto, a geração de resíduos. Mas, assim, o aumento da geração de resíduo e o tratamento e o gerenciamento inadequado desse resíduo pode gerar um impacto ambiental. Né? Então, assim, é bem interessante trazer um pouquinho dessa conceitualização para vocês. Vamos falar um pouco de alguns impactos antropogênicos, ou seja, promovidos pelo ser humano. A explosão demográfica, né? Então, aumento estratosférico, né? Vertiginoso da população no mundo, né? Do ser humano no mundo. Consumo de bens e serviços, o aumento também de consumos de bens e serviços, que geram, né, culminam no consumismo, né, em muitas sociedades que têm um bom poder de consumo. Consequentemente, se você consome muitos bens e serviços e você tem uma explosão demográfica acentuada, consequentemente, você também vai explorar muito mais os recursos naturais e os serviços ecossistêmicos, né, gerando impacto e pressão sobre os nossos recursos naturais e serviços ecossistêmicos. Obviamente, também emissões de gases poluentes, como gases de efeito estufa, a disposição de efluentes e poluentes, famigerados esgotos, extinção de diversas espécies, por conta dessa pressão, por conta da predação do ambiente natural e da exploração desses recursos naturais, e a geração e descarte de resíduos sólidos, que esse vai ser o tema que nós vamos nos debruçar hoje em todo o curso. Então, obviamente, tem vários impactos antropogênicos, como eu listei alguns deles, né, os principais, pelo menos. No entanto, o nosso curso vai situar as ações e até mesmo a parte didática na geração e descarte de resíduos sólidos. No caso, resíduos de serviços de saúde. Eu vou trazer para vocês que até as primeiras evoluções industriais, o resíduo ele tinha uma configuração similar, na verdade, uma configuração bem peculiar. Depois, né, do apogeu e do advento das evoluções industriais, o nosso resíduo começa a ter uma outra característica, ou passa a agregar outras características físico-químicas, né, que acarretam, né, grandes desafios para o gerenciamento desses resíduos. Ou seja, quanto maior a complexidade, maior será o desafio para gerenciá-los. Outrora, na idade pré-revolução industrial, na idade dos caçadores-coletores, que nós falamos, né, dos nossos seres humanos, até o comecinho da época do Holoceno, né, e até depois um pouco do Holoceno, ou seja, 12.000 anos atrás, o ser humano ele gerava basicamente de resíduos matéria orgânica, né, composta de remanescentes de alimentos vegetais e animais, e, consequentemente, seus excrementos. Então, não tinha muita complexidade esse tipo de resíduo, até porque o caçador e coletor, como o próprio nome acaba postulando, ele caçava, coletava alimentos, então, né, gerava alguns resíduos oriundos de alguns artefatos de caça, como nós podemos ver aqui, um arco e flecha, uma flecha, um couro, mas nada que representasse um resíduo complexo, né? A composição dos resíduos na era pré-industrial era mais simples, de origem natural, que nem vimos agora, rica em matéria orgânica,
remanescentes de origem vegetal e animal, alta capacidade de biodegradabilidade, então, logo quando você acabava dispondo um determinado resíduo orgânico no ambiente, você tinha uma capacidade, uma biodegradabilidade muito mais fácil, né? E também uma outra característica interessante, obviamente a população mundial naquela época, no comecinho do Holoceno, 10, 12 mil anos atrás mais ou menos, ela representava mais ou menos 5 milhões de pessoas, em todo o mundo. Então, com 5 milhões de pessoas, que equivale mais ou menos à quantidade de moradores e habitantes do Rio de Janeiro, gerava no mundo inteiro, distribuído no mundo inteiro, consequentemente gerava-se pouco resíduo, um volume reduzido de resíduo, e o resíduo rico em matéria orgânica. Agora vamos falar da era pós-revolução industrial, né? Que nós veremos que observaremos uma série de modificações na composição dos resíduos antropogênicos. Como eu falei para vocês, até de 11, 12, 10 mil anos atrás, olha a nossa população aqui, de 4 a 5 milhões de pessoas. No entanto, com a Revolução Industrial, que está mais ou menos aqui, vamos observar uma explosão demográfica, né? Um aumento abrupto, vamos aqui, aqui tem um outro mapa, um aumento muito significativo da população do mundo. E isso, obviamente, vai refletir na nossa geração de resíduos e na quantidade de geração de resíduos. E com a Revolução Industrial, e com também a contemplação de outros mecanismos de produção, né, utilização de combustível fóssil, utilização de outros componentes químicos, o nosso resíduo sólido vai passar a ter uma nova configuração, ou agregar uma nova configuração, mais aquela configuração de resíduos orgânicos. Com a Revolução Industrial, vamos observar alguns tópicos, algumas questões históricas importantes. O aumento da exploração de recursos naturais, novamente, acentuando o que eu falei para vocês, estamos entrando, né, quase um pré-antropoceno. Aumento da poluição ambiental, aumento do êxodo rural, então, aumento da migração da população do ambiente rural para o ambiente urbano, o aumento da produção de mercadorias industrializadas, aumento da produção de produtos sintéticos, o crescimento desenfreado de cidades, ou também conhecido como conurbação urbana, porque se você aumenta o êxodo da população rural para o ambiente urbano, obviamente você vai ter uma explosão demográfica nas cidades, né? Um adensamento populacional nas cidades. E o aumento da concentração de capital, e disso tudo vai gerar também um aumento abrupto da geração de resíduos e também do consumismo que nós falamos, né? Ou seja, você passa a consumir mais produtos sintéticos, produtos industrializados, a partir do momento que você tem uma concentração de capital e um aumento de poder de compra, que a gente fala, que vai gerar, consequentemente, um aumento também da geração de resíduos. A composição físico-química começa a ser complexa, passa a ser mais complexa. Então, além da origem natural, tem a origem sintética que nós falamos agora. Então, nós observaremos produtos oriundos, né, de combustível fóssil, como o plástico, a questão do vidro, né, ao próprio metais, né, que manuseados vão também redundar na produção de compostos, né, de produtos. Então, você vai ver que, na era pós-industrial, os nossos resíduos começam a ficar mais complexos. Com o aumento da população urbana e com o aumento da população mundial como um todo, obviamente, você vai aumentar o volume de resíduos gerados também, tanto de resíduos ou rejeitos, né? Resíduos sólidos no geral. Esses resíduos, eles passam a ser mais complexos, né? Eles são detentores de características complexas, né? Fórmulas complexas, e isso leva a uma menor capacidade de biodegradabilidade. Usando novamente o exemplo do vidro, que o vidro tem muitas pessoas, muitos cientistas, assim, não conseguem nem datar
o tempo de biodegradabilidade do vidro, né? Ele pode ser disposto e ficar milhões de anos no ambiente sem se degradar, se biodegradar. Esses resíduos começam... Oi? Desculpe por interrompê-lo, é que sua apresentação saiu da tela. Deixa eu voltar aqui. Obrigado. Saiu agora? Saiu agora. Ah, tá. Vamos voltar. Ela está bem pequena na tela. Vou parar e vou retornar ao compartilhamento. Ok. Obrigado. Eu que agradeço ter avisado. O volume está bom, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Obrigado. Melhorou agora? Voltou a como estava antes? Sim. Tá ótimo, obrigado, Cássio. Esses resíduos na era pós-industrial, eles passam também a assumir características de recalcitrantes, xenobióticos, carcinogênicos. O que seria recalcitrantes? Resistente a alguma transformação e decomposição, ou seja, dificuldade de ser biodegradado. Xenobióticos são compostos orgânicos produzidos artificialmente, são compostos orgânicos sintéticos. Carcinogênicos são aqueles que podem gerar, são compostos que podem gerar neoplasias, ou seja, cânceres, né, ao ingerido ou quando a pessoa tem uma exposição crônica ou perene, né, a esses tipos de compostos ou resíduos. Então, nós observamos que de matéria orgânica, de forma mais simples, em menor quantidade, biodegradável, os nossos resíduos depois da era pós-industrial passam a ter características muito mais complexas que demandam, né, instrumentos e uma atenção maior para o seu gerenciamento. Essa demanda acaba redundando em quê? Em propostas para ordenamento jurídico. Ou seja, qual diretrizes técnicas e legais a população e as civilizações passaram a engendrar, a criar para o gerenciamento do nosso resíduo sólido. Então, essa demanda pelo gerenciamento ambientalmente correto faz surgir leis, normas, né, no mundo todo, e instruções normativas para o gerenciamento de resíduos sólidos, né? E hoje nós veremos, obviamente, que é o tema do nosso curso, leis, né, normas, todo um arcabouço legal e jurídico relativo a resíduos de serviços de saúde. Falando de marco legal no âmbito nacional, o artigo 225 da Constituição Federal, ele preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, essa questão de preservá-lo, defendê-lo para presentes e futuras gerações tem um vínculo muito estreito, né, e diretamente relacionado ao desenvolvimento sustentável, né, o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, a nossa lei magna, né, que nós falamos, o topo da nossa lei, que é a Constituição Federal, ela já postula e preconiza que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é o nosso dever e do poder público mantê-lo e preservá-lo, né, para mantê-lo, né, a qualidade ambiental para as futuras gerações. Né? Então, qual que é o instrumento que nós podemos fazer para manter esse ambiente, né, equilibrado ecologicamente na parte de resíduos sólidos? Veremos nessa aula e no decorrer do nosso curso esse instrumento. Em 2010, emerge, né, uma importante lei relativa aos resíduos sólidos, a lei que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Né? Então, traz uma série de questões importantes que a gente tem um tempo curto, não tem como nós desbravarmos, né, e fazermos uma incursão nessa lei 12.305, mas podemos trazer para vocês aspectos importantes como a própria responsabilidade compartilhada, logística reversa de resíduos sólidos
no caso, resíduos sólidos perigosos, sobretudo, a extinção de lixões, né? A questão do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, plano de gerenciamento integral de resíduos sólidos. Então, essa lei traz uma série de normas, uma série de diretrizes justamente para ordenar o poder público, o município, o cidadão, quanto ao gerenciamento adequado dos nossos resíduos sólidos. Então, uma lei ampla, né, que abarca o maior número de resíduos possível. Falando um pouquinho sobre a interface dessa lei com outras leis, então, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem uma intersecção com o próprio artigo 225, com a Lei de Crimes Ambientais, né, 9.605 de 98, que fala justamente o abandonar produtos e substâncias em desacordo com as normas ambientais, né, ou de segurança, a manipulação, acondicionamento e armazenamento incorretos desses resíduos perigosos, né, podem gerar multa e até detenção. A própria Política Nacional de Educação Ambiental, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos tem uma intersecção com a Política Nacional de Educação Ambiental, é muito importante a questão da educação ambiental, veremos no curso também, né? E a questão também do famigerado, né, o marco legal do saneamento, né? Eu não costumo utilizar muito essa palavra de marco legal, porque tem uma série de críticas contra essa lei, mas não tem como deixar de mencionar que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos também tem uma interface, uma intersecção com essa política que foi aprovada mês passado, sobretudo na questão do artigo 7º e 11º, né, o manejo de resíduos sólidos de forma adequada, né, com vistas à preservação dos recursos naturais e proteção ambiental. Eles também modificaram a questão da disposição final, o prazo mínimo, o prazo máximo, pelo menos, para a extinção de lixões em cidades até 100 mil habitantes, 200 mil habitantes. Então, é interessante trazer para vocês que esse marco legal de 2010 tem uma intersecção com várias leis importantes do nosso arcabouço legal. Agora vamos falar sobre o marco legal relativo ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Falamos até agora de forma abrangente da política nacional, falamos também sobre a Constituição Federal, falamos sobre o marco, ou como é conhecido por alguns, o marco de saneamento ambiental, educação ambiental, crimes ambientais. Agora nós vamos falar de leis relativas ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Leis, normas, resoluções, né? A resolução da Anvisa, resolução CONAMA, normas da ABNT, decretos e normas da CETESB, falaremos bem por cima, e também da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tudo relativo a resíduos de serviços de saúde. Trago para vocês essas normas que eu falei de forma abrangente agora para você. Além do artigo 225 da Constituição Federal, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 12.305, nós temos agora resoluções de fato específicas para o gerenciamento ambientalmente correto de resíduos e serviços de saúde, que são, né, as resoluções CONAMA 358 e a resolução de diretoria, né, colegiada, da própria Anvisa, 222 de 2018, que é a antiga 306, né, da Anvisa. E várias normas, vou até tirar aqui para vocês visualizarem melhor, e normas da ABNT relativa ao acondicionamento, incineração, identificação de resíduos de serviços de saúde, e normas da CENEM também para o gerenciamento do rejeito radioativo. Tá? Então, todas essas instituições, essas agências ambientais, ou seja, esse conselho ambiental que é o CONAMA, a comissão que é o CENEM, a própria Agência Nacional que é a Anvisa e a própria ABNT, nós temos uma série, né, um arcabouço legal direcionado ao gerenciamento dos nossos resíduos de serviços de saúde.
Falarei aqui de forma bem sucinta, né, até porque a aula inaugural é uma introdução do conteúdo que virá a ser ministrado para todos vocês, todas vocês. As normas da ABNT, olha que interessante, essa série de 93, ó, tem uma série de normas da ABNT em 93, antes mesmo da própria política nacional, ou da resolução CONAMA, ou da RDC da Anvisa, né? A norma técnica da CETESB, que acaba ministrando, acaba dispondo acerca do gerenciamento de resíduos químicos, né? Que acaba sendo a minha área também de pesquisa no doutorado, a resolução da própria CVC, então, assim, CVS, desculpa, são normas que são importantes e acabam norteando todo aquele gerador e geradora de resíduos e serviços de saúde. Essas normas trazem consigo, primeiro, eu vou trazer para vocês aqui, a conceitualização na parte de identificação. Então, a gente vai ver que os resíduos de serviços de saúde são identificados de uma forma bem peculiar. E essa identificação é importantíssima, né, para as etapas, para os próximos fluxos para o gerenciamento de resíduos. Então, assim, se eu não consigo fazer uma identificação correta, uma segregação correta, eu não consigo fazer um acondicionamento correto, um transporte correto. Então, a parte de identificação, que é a primeira etapa, né, de todo um sistema de gerenciamento que nós falaremos no final da aula, é importantíssimo. Ou seja, é importantíssimo saber que tipo é aquele resíduo sólido, aquele resíduo de serviço de saúde, para direcioná-lo para as melhores formas de gestão. Tá bom? Então, essas leis e normas eu vou trazer para vocês, mais baseado na resolução CONAMA 358, e a RDC 222 da Anvisa, tá? Falarei um pouco sobre a ABNT, mas, assim, o foco será mais na resolução CONAMA 358 e a RDC da Anvisa 222. A própria lei, a lei 12.305, esse negócio aqui está prejudicando um pouco. A própria lei da política nacional, ela traz que o resíduo sólido ele pode ser classificado por meio da sua periculosidade ou origem, tá? Periculosidade, o resíduo sólido pode ser perigoso quando apresenta um elevado risco à saúde pública e à qualidade ambiental e que seja, né, detentor de todas essas características aqui, de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Então, todas essas características, né, que a própria lei da Política Nacional 12.305 preconiza, o resíduo ele pode ser perigoso ou não perigoso. Tá? Então, o resíduo não é perigoso quando ele não está enquadrado ou possui todas essas características aqui que eu elenquei para vocês. Tá bom? Essa é uma forma de definição que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos trouxe em 2010, que foi muito, né, ela foi muito fundamentada na norma, né, brasileira, a norma brasileira NBR, da própria ABNT, 10.004, de 2004. Então, a nossa própria Política Nacional de Resíduos Sólidos acabou se arvorando, né, se fundamentando nessa NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que também segrega e acaba segmentando os resíduos sólidos em perigosos, não inertes e inertes. Basicamente, a ABNT segrega os nossos resíduos por meio da periculosidade. Tá? Então, é perigoso? Classe 1. Não é perigoso? Classe 2. Pode ser classe 2A, pode ser classe 2B. Tá bom? Podem ver que as características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade de 2004 acabou fundamentando também a própria política nacional, né, no quesito periculosidade. Eu vou classificar meu resíduo de acordo com o seu grau de periculosidade, o quão perigoso ele é. E os não perigosos são classificados em duas classes.
Classe 1, um exemplo de classe 1, ó, são esses tipos de resíduos aqui. Eu vou guardar um pouquinho, não vou falar agora para vocês, não. Mas são resíduos, né, potencialmente infectantes, infecciosos, químicos, né, pérfuro-cortantes. Então, já é interessante vocês se ambientarem com essas terminologias, né, que serão tratadas ao longo do curso. Então, é muito interessante vocês já se ambientarem, se familiarizarem. Esses são exemplos de resíduos perigosos. Resíduo não perigoso de classe 2 são os nossos resíduos orgânicos, né? Ou um papel, madeira, ou seja, são aqueles resíduos que detêm combustibilidade, solubilidade em água, então eles podem se dissolver em água, e biodegradabilidade, né? Então são não perigosos de classe 2, inertes. Os não inertes, o exemplo vidro ou um alumínio, são aqueles que de difícil solubilidade e degradação. Tá? Então, esses não são perigosos, mas também não têm uma facilidade de biodegradabilidade. Né? Essa é a forma de classificação de resíduos perigosos de acordo com a sua periculosidade. Aí, a própria Lei 12.305, ele traz uma outra forma de classificação. Nós podemos classificar os nossos resíduos sólidos de acordo com a sua origem. Então, os resíduos domiciliares, de limpeza urbana, resíduos sólidos urbanos, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, resíduos públicos de saneamento básico, resíduos industriais, aqui, toda a fonte de geração. Resíduos de serviços de saúde, construção civil, de transporte, mineração, agrosilvopastorismo. Tem todas essas origens, possíveis origens de resíduos que nós geramos, né, que o ser humano gera. O tema do nosso curso vai ser justamente resíduos de serviços de saúde, né, que são gerados em vários estabelecimentos que eu vou exemplificar para vocês aqui. Olha as fontes de geração, né, olha os estabelecimentos que os resíduos de serviços de saúde são gerados. Então, em hospitais, obviamente, em universidades, serviço de SVO, clínicas veterinárias, clínicas estéticas, laboratórios, estúdio de tatuagem. Sim, estúdio de tatuagem gera resíduos de serviços de saúde. E eu vou explicar para vocês o porquê. Vamos falar agora sobre um pouco da resolução CONAMA 358, mas também podemos complementar essa resolução com a RDC 222, né? Uma complementa a outra, elas são bem similares, né? Então, nós vamos utilizar tanto a resolução CONAMA 358 quanto a RDC 222 para trazer para vocês a forma de tipificar, de classificar os resíduos de serviços de saúde. Falarei de uma forma bem sucinta, porque no decorrer do nosso curso nós teremos um módulo, uma aula para cada tipo de resíduo de serviço de saúde, tá bom? Por exemplo, eles são estratificados, segmentados em 5 grupos. Grupo A, B, C, D e E. O A são conhecidos como potencialmente infectantes ou infecciosos. O B são os resíduos químicos. O C são os rejeitos radioativos. O D, os resíduos domiciliares ou resíduos comuns. E o E, os resíduos pérfuro-cortantes. E aqui eu trago para vocês os exemplos de cada grupo de resíduo. Esses que estão aqui nesse quadrante, grupo A. Logo abaixo, grupo B. Na parte da direita são os resíduos comuns ou domiciliares, que é o grupo D. O grupo C, saiu um pouco. O grupo C está aqui logo abaixo, né? Que são os rejeitos radioativos. E o grupo E, os pérfuro-cortantes. Aqui são alguns exemplos, tá? O grupo A, ele é segmentado em 5 grupos, né? 5 subgrupos. Então, nós vamos trazer aqui alguns exemplos para vocês. Lembrando que haverá uma aula só para falar sobre o grupo de resíduo A, né? Da nossa colega Thaisa, não percam.
Então, ela vai falar sobre quais são os tipos de resíduos. Estou trazendo aqui de forma bem introdutória as formas de tratamento, de gerenciamento, tá bom? Então, o resíduo do grupo A, eles são conhecidos como potencialmente infectantes ou infecciosos. Os resíduos do grupo B são os resíduos químicos, que podem estar tanto no estado sólido quanto líquido, gasoso também, né? E que apresentam, obviamente, risco à saúde humana e à qualidade ambiental, né? Então, são resíduos perigosos, porque tanto o grupo A quanto o grupo B são resíduos muito perigosos, porque apresentam, sobretudo o grupo B, reatividade, combustibilidade, né? Tem toxicidade. Então, todas aquelas características que eu trouxe para vocês outrora, o grupo B apresenta. E o grupo A, patogenicidade, né? Então, organismos patógenos, né? Então, ele é perigoso também. Os rejeitos radioativos, eles são, né? Eles têm, digamos assim, uma norma que contempla o seu gerenciamento à parte, que são as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, a CENEM. Então, ele é um grupo C, no entanto, ele tem todo um ordenamento, né, técnico oriundo da CENEM. Tá? Um exemplo de rejeitos radioativos, quando você vai a algum hospital, você é submetido a algum procedimento diagnóstico, né, medicina nuclear, você acaba ingerindo alguns compostos, né, que são marcadores radioativos, né, que tem alguns elementos radioativos, justamente para detectar alguma enfermidade. E depois que você ingere, você for expelir, você tem um líquido, né, com alguns traços de radioativos, né, que emite um pouquinho de radiação ionizante. Então, esse é um exemplo. Né, um exemplo de um rejeito radioativo. Mas esse rejeito você espera um simples decaimento e ele já pode ser exposto ou expelido, né, disposto no ambiente como um efluente, no caso, né, desse exemplo que eu utilizei. Então, o rejeito radioativo do grupo C, ele tem uma norma toda específica oriunda da CENEM. O grupo D são os resíduos conhecidos como comuns ou resíduos domiciliares. Os nossos resíduos orgânicos, os resíduos convencionais de reciclagem, os nossos rejeitos também. Então, todo esse estabelecimento que gera resíduo orgânico, rejeito e resíduos também recicláveis, né, os convencionais que nós conhecemos como recicláveis, ou orgânicos compostáveis também, que é um termo agora que vem se utilizando bastante, são resíduos do grupo D, tá bom? E os perfuro-cortantes, né? Lâmina de barbear, agulhas, scalpes, vidros, brocas, todas essas lâminas, bisturi, são resíduos do grupo E, né? Uma questão importante que eu trago para vocês. Os resíduos de serviços de saúde, eles agregam em si potenciais riscos, tanto à saúde humana, quanto também à qualidade ambiental. Então, o ser humano, o agente responsável pelo gerenciamento, ou aquele que gerou esse tipo de resíduo, se ele não tomar uma série de cuidados, ele vai estar sempre exposto ao risco biológico, né, ao resíduo do grupo A, o risco químico relativo, obviamente, ao resíduo do grupo B, o risco físico relativo ao rejeito radioativo, risco ergonômico relativo a todos os resíduos, porque você vai transportar esses resíduos, e você não transportar de uma forma correta, você pode estar suscetível a riscos ergonômicos e riscos de acidentes, né, também com todos os tipos de resíduos de serviço de saúde. Então, é bem importante trazer aqui para vocês que, como esses resíduos eles têm todas essas características peculiares, né, de periculosidade, ou alguns não são perigosos, essa periculosidade redunda em potenciais riscos à saúde humana e à qualidade ambiental. Trazer algumas matérias que, infelizmente, o risco, os resíduos de serviços de saúde ainda acarretam, né, ensejam uma série de riscos ao meio ambiente e ao ser humano, sobretudo quando ele é descartado de forma incorreta, né? Agora, por meio desse curso, vocês já vão poder utilizar a nomenclatura correta.
Porque a nomenclatura usualmente, né, empregada por nós é resíduo de serviço de saúde, não lixo hospitalar, tá bom? Então, a partir de agora, vocês já podem falar agora, né, se alguém perguntar para vocês, mas você está fazendo curso do quê? Ah, eu estou fazendo curso de lixo hospitalar. Não, agora vocês vão falar que eu estou cursando, né, uma especialização, um curso de extensão, que quer que seja, que fale, né, sobre, aborda, né, sobre resíduos de serviços de saúde, que infelizmente ainda é descartado de forma incorreta no nosso país e em outros lugares do mundo. Trazendo para vocês alguns dados também alarmantes e muito preocupantes. Aqui na região sudeste, 40% dos nossos resíduos de serviço de saúde são dispostos de forma indeterminada. Então, é claro que eu não posso falar que elas são de forma incorreta ou geralmente de forma incorreta, mas quase a metade, né, 40% do resíduo de serviço de saúde na região sudeste, a região rica economicamente, enfim, vários hospitais e indústrias ainda dispõem de forma indeterminada ou incorreta. Isso é muito preocupante porque nós vimos todos os riscos e todo o perigo que esse resíduo pode gerar, tanto para o meio ambiente como a saúde humana. No Nordeste, mais de 43% ainda é disposta de forma inadequada ou incorreta. Muito preocupante isso. Olha no Norte, mais da metade dos nossos resíduos de serviços de saúde aqui, né, gerados no Brasil e na região Norte, no caso, são dispostos de forma incorreta. Imagine todo o impacto que pode gerar na saúde pública por conta desse descarte incorreto. Quantas pessoas estão suscetíveis àqueles riscos que eu apontei para vocês agora, riscos físicos, biológicos, né, químicos, né, ergonômicos, por conta da disposição incorreta. Afinal de contas, vocês estão vendo que eu estou usando muito essa palavra disposição. É importante trazer um conceito para vocês aqui, de forma bem rápida e sucinta, que a diferença básica entre disposição e destinação. Basicamente falando, quando eu falo disposição, é quando nós encaminhamos o nosso resíduo já para o seu local final. Seja um lixão, que não pode, seja para um aterro controlado, que também não pode, ou um aterro sanitário, né, que é o mais adequado, né, em vários casos, podendo ser outros casos também. Aí eu faço a disposição final, então eu já estou encaminhando para a parte final. A destinação é que eu vou encaminhar o meu resíduo sólido, seja para reutilização, para reciclagem, compostagem, recuperação, antes da disposição final. Entenderam? Então, quando eu falo, eu vou destinar o meu resíduo, ou ele vai ser reciclado, ou ele vai ser reutilizado, ou ele vai ser tratado, né? Ou ele vai ser recompostado, e depois que ele vai ser disposto ou reutilizado, porque se você reutiliza, não há disposição final. O resíduo volta para a cadeia produtiva. Se você recicla, também não há disposição final, porque ele volta para a cadeia produtiva. Se você faz a compostagem, que é uma espécie de reciclagem também, ele volta para a cadeia produtiva. Agora, se você faz um tratamento e depois você faz uma disposição final, aí tudo bem, porque você está destinando ao tratamento, por exemplo, um resíduo potencialmente infectante, você vai destinar para uma autoclavagem, você vai destinar para um forno micro-ondas ou para uma incineração, para depois você dispor num aterro, tá bom? Então, eu trouxe esse conceito só para, caso tenham alguma dúvida, já fica mais um conceito agregado. Importante dizer, recuperar esse aspecto importante que é muito negligenciado no Brasil. A Lei de Crime Ambiental, a 9.605, ela preconiza no seu artigo 56 que o abandono de produtos, eu estou, né, repetindo aqui, o abandono de produtos ou substâncias em desacordo com as normas ambientais ou de segurança, a manipulação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, reutilização e a reciclagem, tudo isso, se for feito de forma incorreta ou que coloque em risco a saúde humana e a qualidade ambiental, é sujeito a crime, você pode ser enquadrado a crime. Então, tudo aquilo que eu comentei com vocês, né, algum estabelecimento gerador de resíduo de serviço de saúde, ele está cometendo um crime se ele não dispõe ou se ele não destina de forma correta.
né? Então, daí elevar a importância do gerenciamento correto dos resíduos de serviços de saúde, porque ele traz consigo toda aquela carga de periculosidade e toda aquela necessidade de gerenciamento ambientalmente correto. Como que nós conseguimos fazer o gerenciamento ambientalmente correto do nosso resíduo de serviços de saúde? Por meio de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, né? Então, nós veremos que, ao longo do curso, toda uma forma, né, eu não vou me recordar agora, a nossa colaboradora, que falará, acho que é a professora Maraísa, né? A professora Maraísa, de São José dos Campos da Unifesp, uma grande colaboradora nossa, que ministrará uma aula falando sobre as etapas, sobre o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, como estruturá-lo, quais são as etapas, né? A importância que nós devemos dar para cada etapa do plano de gerenciamento de resíduos. Vou trazer um pouquinho aqui, só para vocês não ficarem ansiosos. Olha aqui que interessante as etapas de um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, a professora, nesse curso, a professora Maraísa falará sobre a forma de identificação dos nossos resíduos, os RSS, como acondicioná-los, o que é um acondicionamento correto, como coletar, armazenar, tratar e destinar ou dispor. Então, ao longo do curso, vocês podem ficar tranquilos e tranquilas que nós falaremos sobre um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Afinal de contas, vimos que todos aqueles estabelecimentos que são geradores de resíduos perigosos ou resíduos de serviços de saúde estão sujeitos à elaboração do seu plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Então, se eu tenho um estúdio de tatuagem, eu tenho que ter um plano de gerenciamento. Eu preciso ter um plano de gerenciamento de 30 páginas, 40 páginas? Não necessariamente. Na verdade, você precisa, no plano, né, abarcar e contemplar o que você faz com o seu resíduo de serviços de saúde. No caso, o estúdio de tatuagem, esse exemplo que eu estou utilizando, ele, no mínimo, gera o resíduo A, né, porque toda aquela luva, né, que ele utiliza, aquele material, aquele algodão, ou aquele gases, né, os gases que ele utiliza quando ele passa na tatuagem, que tem sangue ou alguma outra secreção, são resíduos potencialmente infectantes. E os resíduos pérfuro-cortantes, porque eles utilizam a agulha, né? Então, poxa, eu tenho um estúdio de tatuagem, eu preciso fazer um plano de gerenciamento enorme? Não, você pode elaborar e engendrar um plano enxuto, né? Mas que agregue como que eu identifico o meu resíduo, a quantidade mais ou menos que eu gero, né? Qual é a empresa que eu destino o meu resíduo e se essa empresa tem uma certificação ok, de acordo com as normas ambientais. É basicamente isso, tá bom? Então, a forma como que eu identifico o meu resíduo lá no estúdio, né, pegando esse exemplo, a forma como eu acondiciono, se eu coloco na caixinha correta, se eu coloco no recipiente correto, e qual que é o representante, o agente que capta esse meu resíduo. Então, isso tudo tem que estar contemplado, né? No hospital, a mesma coisa. Quais são os tipos de resíduos de serviços de saúde que eu gero? Quais são as unidades que eu gero? Né? Eu gero em laboratórios, eu gero em ambulatórios, além de laboratórios. Né? No hospital, você tem que ter tudo isso. Na clínica veterinária, tem que ter também, porque você gera resíduo do grupo A, do grupo B, né? Então, resíduo pode ser também do grupo B, resíduos químicos em hospitais, você gera também resíduos do grupo B, né? Químicos, remédios, restos de componentes laboratoriais, agentes, ácidos, bases, né? E todo gerador de resíduo, não só perigoso, mas que gera mais de 200 litros, aqui em São Paulo, pelo menos, mais de 200 litros de resíduo sólido, tem que também fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólido, né? Não precisa necessariamente resíduos de serviços de saúde. Então, por isso que eu achei interessante aqui colocar para vocês a obrigação de quem gera, né? E o que eles devem elaborar, que no caso, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos ou um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde para aqueles que geram esses 5 tipos de resíduos que nós falamos agora.
Gostaria de propor uma atividade do Cássio. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Tá bom ainda. Eu vou escolher um aluno, uma aluna. Isso daqui está sendo meio que um improviso, tá, pessoal? Então, eu peço que vocês elevem. Deixa eu ver aqui. Vou pegar no chat uma pessoa. Vou sortear uma pessoa aqui para fazer uma pergunta bem rápida, bem interativa, só para ver se tem alguma dúvida. Deixa eu pegar aqui. Ana Rodrigues. Ana R.N. Rodrigues. Você está escutando, Ana? Você pode abrir o seu áudio? Só a Ana, por favor? Acho que a Ana não está ouvindo. Vou falar outra pessoa aqui. Ana Márcia de Souza. Se você estiver me ouvindo, você pode abrir seu áudio, por favor? Eu estou sim. Oi, Márcia, tudo bem? Pode ficar calma, tá? Pode ficar calma. Estou nervosa. Não vamos submeter a fogueira, nem nada aqui. Na verdade, essa é uma interação bem prática. Eu vou te fazer uma pergunta aqui e você responde para nós falarmos sobre a sua resposta, tá? Você está conseguindo visualizar a minha tela? Não, ela está um pouco pequena, não consigo visualizar muito bem. Agora sim. Agora sim. Espera aí, você saiu de tudo. Tela inteira, vou voltar aqui. Veja se vocês... Agora está conseguindo visualizar, querido? Não, agora está voltando, espera um minutinho. Sim, agora sim. Perfeito. Então, uma pergunta bem simples. Dentre todos os instrumentos normativos que eu falei para vocês agora, a Constituição Federal, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos e outras resoluções, quais são as resoluções que nós vamos falar a partir de agora que são relacionadas ao gerenciamento de resíduos de serviços de saúde? Você acha que é a B, a C, a D ou a E? A B. A B? Você está certa disso? Exato. Não teria o outro lá? E a 222 e a 358. Perfeito, será? Perfeito, Márcio. Parabéns, viu, querido? Você viu? Não foi tão complicado, né? Você já está prestando atenção aí, está prestando atenção na aula, tá ótimo. Isso, meu interesse. Tá bom, obrigada. Parabéns, viu? Obrigada. Vou agora sortear mais uma pessoa. São 3 perguntinhas só, pessoal, só para fazer essa atividade interativa com vocês. A Luzi Sacramento apareceu para mim agora. Você está ouvindo, Luzi? Luzi. Falar então, Fábio Morato. Você está me ouvindo, Fábio? Fábio, o pessoal está fingindo, acho que tem algum pessoal que às vezes está pedindo que não está ouvindo, hein? Tiago Santos Araújo, está me ouvindo? Continuar, gente. O Tiago? Oi. Oi, Tiago, tudo bem, meu caro? Tudo bem, Tiago? Pode habilitar seu fone para te ouvir melhor. Habilitou? Isso, agora estamos ouvindo. Fugiu. Você está habilitando e depois está... Você está nos ouvindo bem, Tiago? Vou fazer o seguinte, Tiago. Eu vou fazer a pergunta para você e você coloca aqui no chat a resposta. Pode ser? Tudo ok? Você dá um ok, por favor? Ótimo. Perfeito. Vamos aqui. Nossa, agora habilitou. Boa noite. Tá conseguindo observar aqui? Estou sim. Tiago, meu querido, falamos muito das características dos resíduos perigosos, né? Eles possuem características físico-químicas, sobretudo os resíduos de serviços de saúde. Qual que é a alternativa que contempla corretamente todas essas características? Veja com calma aí, você tem um tempinho.
para responder aqui. Ó. Não é tão difícil, viu? Se você perceber, algumas palavrinhas você vai por exclusão. É Letra B? Letra B? Calma, Não seria a C? É a letra B, então, de bola? Bola. Vamos ver aqui. Perfeito, Thiago. Está prestando atenção aí na aula. Ótimo. São características importantes que definem, né, características físico-químicas que definem a classificação de um resíduo de serviços de saúde, serviço de saúde. A inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, todas essas 4 aqui a gente pode, né, contemplar como resíduo químico, né, que tem vários resíduos químicos que cada um detém essa característica aqui, uma dessas 4. E a patogenicidade por resíduo infectante ou infeccioso. Muito obrigado, viu, Thiago, pela participação. Aqui. A última pergunta. Está com tempo. Está com tempo bom aqui. Deixa eu voltar. Muito obrigado. Vamos... A Silvana Trindade de Souza. Está me ouvindo, Silvana? Silvana, Doriuma, Doriduz, está me ouvindo? Não. Então, o Franklin Oliveira, está me ouvindo? Olá, Marcos, estou sim. Oi, Franklin. Tudo bem? Boa noite, meu cara. Como você está? Boa noite. Tudo ótimo. Ótimo, ótimo. Querido, você consegue visualizar aqui a apresentação? Estou tendo aqui tentando aqui. Ai. Consegue visualizar em tela cheia agora? Consigo, sim. Perfeito. Nós falamos do resíduo do tipo B e do tipo A nessa última alternativa, nessa última questão. Eu gostaria de saber para você, o que você acha, qual alternativa você escolheria para o mecanismo correto de destinação ou disposição do resíduo de serviços de saúde do grupo D. Lembrando, você viu qual que tipo de resíduo do grupo D é? Você sabe me dizer qual que é? Sim, sim. São os recicláveis, orgânicos. Isso, perfeito. O que a gente pode fazer com esses resíduos recicláveis, orgânicos ou compostáveis? É uma palavra bem interessante para a gente poder agregar. Eu tenho que reciclar e colocar em galpões comuns, aterro de resíduo perigoso, aterro sanitário, aterro controlado, lixões. O que você acha que a gente pode fazer? Acredito que a melhor opção seria a letra C, né? Cooperativa de reciclagem e aterros sanitários. Vamos ver, então. Vamos ver se acertou. Perfeito, meu caro. Franklin, você acertou. Mas, assim, nesse curso, nós veremos que a gente vai agregar alguns conceitos novos, que a gente pode ir até um pouco além dessa resposta. Ao invés de nós nos situarmos e nos limitarmos em aterros sanitários, do resíduo D, a gente pode começar a agregar a economia circular. Entendeu, Franklin e demais? Ou seja, diminuir ao máximo a quantidade de resíduos recicláveis. Os recicláveis não devem nem ser dispostos em aterros, porque eles podem ser reciclados. Então, reduzir ao máximo a quantidade de rejeito que nós direcionamos aos aterros sanitários. Tá? Então, é um certo, mas aí se você quiser assim, ver uma roupagem mais holística, abrangente e aprofundada, é interessante nós também aplicarmos essa questão de economia circular. Ou seja, diminuir ao máximo o nosso grupo de resíduo D e diminuir ao máximo de resíduos encaminhados aos aterros. Mas a sua resposta está correta sim. Tá bom? Muito obrigado, viu, Frank? Disponha. Obrigado. Boa noite. Pessoal, fizemos brevemente essa atividade interativa. Muito obrigado pela participação de todas e de todos. Né? Para finalizar,
qual que é o nosso curso? Ele vai estar em consonância, obviamente, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, das Nações Unidas, que, no nosso caso, tem muito vínculo com consumo e produção responsáveis, a questão saúde e bem-estar, né? A questão também de cidades e comunidades sustentáveis. Então, vocês verão ao longo do curso que vários objetivos, né, desses 17 serão contemplados no curso, né? Então, é uma da forma que norteia também os nossos tópicos. Não só o gerenciamento correto, você gerenciando corretamente seu resíduo de serviço de saúde, você contempla e atende uma série de objetivos também dos 17 Objetivos das Nações Unidas, tá bom? E são as referências que vão estar depois, nós vamos ceder as referências bibliográficas sem nenhum problema, as leis, tudo mais, as resoluções, os manuais também serão muito abordados ao longo do curso, como que eu faço um plano de gerenciamento de resíduos em serviços de saúde. Seria isso, pessoal. Agradeço pela atenção de todas e de todos. E, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos ao curso de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde do DGA Unifesp.